música é uma oração a Deus. E ela fala de intimidade. E comunhão leva a intimidade. Intimidade com Deus é a coisa que eu e você mais precisamos. Se chama Vim para Adorar-te. Nas alturas, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, glorioso nos céus, humilde vieste, a terra que criaste, por amor pobre se para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Fechar os nossos olhos para orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, por ter mandado seu Filho Jesus, aleluia, para morrer por nós, cada um de nós aqui, Senhor, naquela cruz. Ele não merecia, Pai, mas mesmo assim Ele não disse não, Senhor. E através daquele sacrifício, Senhor, nós aqui, Pai, não temos ideia, Pai, do preço que foi ter ficado naquela cruz, Senhor. Ser xingado, ser humilhado, Pai, para que nós estivéssemos aqui hoje, Senhor. Para que
a partir daquele momento, Senhor, nós pudéssemos ser chamados de filhos, que nós pudéssemos ser adotados pelo Senhor, Pai. Obrigado por esse grande amor, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Que eu seja aqui só um instrumento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja aqui reunida nesse lugar. Em nome de Jesus. Jesus vai atrás de João Batista e pede para ser batizado. Então existe aquela cena que todo mundo conhece, mas que ele entra nas águas e assim que ele é batizado, o céu se abre e se ouve uma voz dizendo: esse é o meu filho que eu tenho prazer. Depois desse momento que Jesus é batizado, a Bíblia fala no capítulo 4 de Mateus, depois vamos falar mais de Mateus, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Se a gente fosse dar um tema, eu não trabalho, não sei fazer assim, se a gente fosse trabalhar com um tema, seria quando estamos no deserto. É a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Mateus 4 diz assim, a partir do versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8: Novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Somente ao seu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Segue até aqui. Eu acredito que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós atravessamos por alguns desertos. E uma palavra que me confortou foi quando eu li no versículo 1 que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O que nós precisamos ter muito claro nas nossas vidas é que Satanás não é dono de nada. Ele não tem poder para fazer nada. E o deserto é um lugar de tratamento de Deus, é um lugar de transformação. É um lugar onde Deus quer moldar o nosso coração para alguma coisa segundo a vontade dele. Precisa fazer um ajuste fino. E muitas vezes nós estamos dentro do deserto e nos perguntando, né, por que, ou como nós estamos aqui, por que chegamos nessa condição. Mas a minha primeira alegria, né, além desse tempo, foi que eu sei que Deus me leva para o deserto, então Ele tem controle sobre a minha vida. Em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então Ele mesmo diz: Ele nos leva para o deserto e Ele nos traz. O deserto é a criação de Deus e ele tem a sua finalidade, né? O ambiente é um lugar muito quente, durante o dia chega até 50 graus, à noite passa de 0, não tem vegetação, não tem água. E quando nós estamos num deserto espiritual nas nossas vidas, nós estamos também em meia seca, em meia destruição, sem água. E isso nos leva a fazermos o que? A pecarmos, a murmurarmos, a reclamarmos. O povo de Deus foi levado ao deserto. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram no primeiro momento de complicação que eles tiveram pós passagem do Mar Vermelho? Ficaram
fome. Quando eles ficaram com fome, a primeira coisa que eles tinham olhar para trás. Ah, Deus, o que trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Se a gente estivesse lá no Egito, pelo menos tinha pão para a gente comer. O deserto nos faz murmurar, nos faz reclamar, nos faz questionar. Só que nós não podemos esquecer do seguinte: o sofrimento e a dor normalmente nos aproximam do Pai. Eles nos levam a quebrantamento. Quando está tudo bem, é difícil você procurar ajuda, não é verdade? Puxa, está tudo bem, minha conta está no azul, minha família está bem, eu estou bem no trabalho, tem ninguém doente na família, está tudo legal. Deus é bom, mas Deus é bom lá e onde? A partir do momento que eu tenho uma dificuldade, o meu coração começa a ser moído, o meu coração começa a ser trabalhado, e eu começo a entender que eu preciso muito mais de Deus na minha vida. O sofrimento e a dor nos aproximam do Pai. A primeira coisa que eu queria falar aqui das tentações de Jesus foram 3. A primeira é em relação à pedra, né? Satanás tenta ele a fazer com que ele transforme pedra em pão. O diabo queria que Jesus usasse do poder e da glória que ele tinha sendo Deus para uso próprio. Eu vou fazer para o meu próprio bem. Se vocês repararem no texto, Jesus não fala que, a Bíblia não fala que o diabo apareceu depois dos 40 dias. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem, passou 40 dias. Não. Durante os 40 dias as tentações aconteceram. E ele precisava mostrar naquele momento que ele dependia somente de Deus. Porque a fraqueza do corpo dele estava pedindo pão. Não são 40 horas. Né? 40 horas sem gente morrendo, imagina com 40 dias. E Satanás tenta ele na parte do físico. Às vezes em alguma fraqueza que a gente tenha em relação a uma doença, a uma dor, a gente acaba arrumando desculpa para poder não obedecer à vontade de Deus. Mas Jesus foi firme. E aí ele fala a palavra que está em Deuteronômio. Luiz, você pode abrir Deuteronômio no capítulo 8, versículo 3? Por gentileza. Deuteronômio 8, capítulo 3. Ele os deixou passar fome, depois lhes deu para comer uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Quando o diabo tenta Jesus, ele vai para um texto lá atrás em Deuteronômio. Eu andei lendo um pouco a respeito dessa passagem de Jesus no deserto, e eu vi o pastor falando assim, que ele sabe exatamente o que Jesus estava fazendo nesses 40 dias no deserto. Ele estava começando a sentir a dor que o povo de Israel passou lá, aqueles 40 anos no deserto. E ele estava estudando Deuteronômio. Porque depois vocês vão reparar que todas as respostas que Jesus dá estão no livro de Deuteronômio. E aí ele vai falar o quê? Ele fala que nem só de pão viverá o homem. A palavra que Deus tinha liberado para o povo lá no Egito. Então pare de reclamar. Deus sustenta, Deus provê. Deus é fiel, mesmo quando a gente não é fiel. Acho que talvez essa seja uma das maiores bênçãos que a gente pode receber. Porque mesmo em cima, através dos nossos erros, das nossas dificuldades, Ele nunca deixou perecer. Ele nunca deixa faltar. Ele é extremamente maravilhoso. Ele é muito bom. E Jesus precisou mostrar que dependia somente de Deus. Deus tinha levado Jesus ao deserto sem alimento. Era a vontade dele que Jesus ficasse sem comer. Jesus não poderia agir independente da vontade do Pai. Bater no peito e falar, não, agora é comigo. Eu vou transformar aqui e acabou, tô com fome. Existia um plano maior que precisava ser cumprido. Estava conversando aqui agora há pouco com o Vanderlei e a gente estava falando sobre, às vezes, não entender o que Deus faz no momento, né? Nossa visão é muito limitada. Tem uma música que fala que a nossa vida toda é um grande quadro
que Deus está pintando. E nós só conseguimos, com a nossa visão limitada, ver um pedacinho dessa pintura. E aí quando a gente vê esse pedaço, a gente fica, por quê? Para quê? Onde? O que está acontecendo comigo? E Deus fala, filho, confia em mim. Sua vida é um quadro muito mais bonito que isso que você está vendo. Você só está vendo um pedaço. O que eu tenho para você é muito maior. É muito mais maravilhoso do que isso que você está vendo agora. Mas você precisa crer. Você precisa depender de mim. Jesus nos deu esse exemplo para nós. Então quando nós estamos no deserto e somos tentados nas nossas fraquezas físicas, emocionais, nós precisamos aprender a depender de Deus. A segunda tentação que Jesus sofreu foi quando, se vocês lerem Lucas 4, é o contrário das duas últimas, tá? Eu estou seguindo Mateus. A segunda tentação já pega ele e leva ele para o pináculo, é uma grande torre que existia no templo, uma, né, das 4 que existiam, um ponto muito alto. E ele pede para que Jesus se lance de lá e mostre para o povo que ele era o Cristo. Jesus foi tentado a desafiar Deus, a desafiar a vontade de Deus mais uma vez. Ele queria que Jesus desconfiasse do plano maior que Jesus tinha. Ele usou a palavra de Deus. A gente abriu lá de volta. Ele fala, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem. Hoje nós vivemos eu não sei na igreja de vocês ou na vida de vocês, mas eu vejo isso nas pessoas ao meu redor e até às vezes em mim. Eu recebi uma charge dizendo assim, um rapaz com a mão levantada, Deus, fala comigo, pelo amor de Deus. Aí Deus com a mão esticada assim, com a Bíblia. Hoje nós vemos irmãos e irmãs correndo atrás de profetada, correndo atrás de palavras de Deus, de revelações do Senhor, sendo que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia foi escrita por inspiração de Deus. Deus inspirou pessoas para que escrevessem. É Ele falando conosco. Eu tenho participado de um grupo a cada 15 dias na segunda-feira, que é da nossa igreja, e lá a gente tem batido muito forte em relação à devocional. Até uma leitura diária da Bíblia. Não simplesmente me alimentar domingo e o que eu recebo domingo tem que me saciar a semana inteira. Você vai lá e recebe a palavra do pastor, e aí se o pastor não pregar do jeito que você queria, você também não é bem, você não toma posse, né? Então hoje o louvor não estava bacana, os irmãos não estavam na unção, o pastor hoje não. Deus nos dá a oportunidade de lermos a Bíblia, de aprendermos com Ele, de ouvirmos a voz dEle falando através da leitura da palavra de Deus. E mesmo assim a gente tem se negado a fazer isso. Estava conversando essa semana, né? Lutero brigou e armou uma revolução para que a Bíblia fosse traduzida para que todo mundo lesse. E nós olhamos e hoje nós temos a Bíblia, temos disponibilidade de ler, de ter em casa. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? Nós temos países em que as pessoas pregam. Eu conheço pastores que pregam no Oriente Médio com 2 folhas da Bíblia. Eles pregam o ano inteiro, até que um próximo missionário ou alguém apareça lá e leve uma outra parte da Bíblia para que eles preguem. Nós temos a possibilidade de ouvirmos a voz de Deus falar no nosso coração e às vezes não aproveitamos isso. Satanás conhece a Bíblia, ele sabe. E ele usou a palavra de porta. Eu oro e peço a Deus. E eu creio que Ele tem poder para curar ela, para deixar ela perfeita, para fazer com que ela tenha todas as habilidades possíveis, né? Mas se Ele não curar, o meu amor por Ele não muda. O amor de Deus, o amor que eu tenho por Deus e a paixão que eu tenho por Deus não muda. Eu amo a Deus indiferente do que Ele faz ou deixa de fazer por mim. E quando nós estamos no deserto, às vezes nós questionamos, né? Puxa Deus, eu estou aqui, faço a tua vontade.